Educação à distância, mudando realidades. Olá, caro acadêmico de gestão pública, tudo bem? Espero que sim. Aqui é a professora Márcia Kojeski Bueno e vamos agora para a nossa segunda aula de contabilidade pública. Mas antes, eu vou fazer uma audiodescrição. Estou no estúdio de gravação do IFRO Zona Norte. Ao fundo tem uma parede branca com escrita em EAD Mudando Realidades. Eu sou uma mulher morena, de 1,74 m, cabelos pretos, visto uma camiseta preta, uma calça azul e sapato preto. Vamos lá para a nossa aula? Hoje nós vamos falar sobre plano de contas aplicado ao setor público. Lembra que eu falei nas aulas anteriores das demonstrações, dos códigos, de que forma se demonstra o gasto, as receitas, a despesa, o que foi adquirido, o patrimônio? Então, agora é o momento que eu vou passar para vocês de que forma que isso é demonstrado, tá? Vamos lá, então? O plano de contas é a estrutura básica da escrituração contábil. Escrituração contábil. Os atos, os fatos ocorridos ali na gestão pública, em que interfere patrimônio financeiro, orçamentário. Esses atos e fatos, eles são todos registrados e é através da escrituração que fazemos isso, utilizando os planos de contas. Lembre disso. Voltando, formada por uma relação padronizada de contas contábeis que permitem o registro contábil dos atos e fatos praticados pela entidade de maneira padronizada, lembre-se disso, e sistematizada, bem como a elaboração de relatórios gerenciais e demonstrações contábeis de acordo com as necessidades das informações dos usuários. MCASP. Padronizar os registros contábeis das entidades do setor público, distinguir os registros de natureza patrimonial, orçamentária e de controle, atender a administração direta e a administração indireta das 3 esferas do governo. Lembra que eu falei para vocês? Ele abrange tanto União, estados e municípios, inclusive quanto às peculiaridades das empresas estatais. Lembra que eu falei para vocês? Administração direta, indiretas, autarquias, empresas estatais, que vocês já viram lá no início do curso, quando se fala qual é a abrangência da administração pública, da gestão pública. Dependentes dos regimes próprios de previdências sociais, RPPS. Permitir o detalhamento das contas contábeis a partir do nível mínimo estabelecido pela STN, de modo que possa ser adequada às peculiaridades de cada ente. Permitir a consolidação nacional das contas públicas, permitir a elaboração das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, DCASP, lembra o PCASP e o DCASP, vamos utilizar bastante, tá bom? E no decorrer da disciplina, das nossas aulas, eu vou demonstrar para vocês a estrutura, tá bom? E dos demonstrativos do relatório resumido de execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal, tá? Vamos gravar esse aqui das siglas, o relatório resumido de execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal. Esse aqui, no finalzinho da prestação de contas, lá no final do ano,
Na realidade, no início do outro, são consolidadas as contas e as informações através dos relatórios para a prestação de contas. Permitir a adequada prestação de contas, o levantamento das estatísticas de finanças públicas, a elaboração dos relatórios dos padrões adotados por organismos internacionais, a exemplo do Government Finance Statement Manual do Fundo Monetário Internacional FMI, bem como o levantamento de outros relatórios úteis à gestão. Contribuir para a adequada tomada de decisão para a racionalização de custos do setor público e contribuir para a transparência da gestão fiscal e o controle social. Estou repetindo, mas isso vai ajudar para gravar. Veja, que eu já falei para vocês, a tomada de decisão. Esses relatórios, esses demonstrativos, eles trazem, na parte, exemplo, patrimonial, o que a instituição tem de patrimônio, na parte orçamentária, o que ela tem, o que ela pode gastar, na parte financeira, o que adentrou o caixa. Os relatórios contribuem para a transparência da gestão fiscal e controle social. Lembra que eu falei para vocês que ia trazer e colocar no nosso ambiente os balanços patrimoniais? Eles são publicados, tá? Eles têm que ser dado publicidade a esses balanços. O povo pode ser o fiscal, ele pode verificar e identificar como está a saúde do órgão. O que o órgão tem de patrimônio, qual foi o orçamento do órgão em determinado período, o que ele utilizou, o que ele deixou de utilizar, como foi a gestão através desses instrumentos. Então, eles são publicados num devido período. Vamos citar aqui o nosso estado. Em março de todo ano, eles são publicados. Então, vamos ali pegar, observar, olhar. Então, são instrumentos, são mecanismos de controles que vocês irão verificar no ambiente de estudo de vocês. Vamos seguir? A utilização do PECASP é obrigatória para as entidades do setor público. Estão compreendidos no conceito de entidades do setor público o governo nacional, já falei para vocês, estadual, distrital e municipais e seus respectivos poderes, abrangendo os tribunais de contas, as defensorias e os ministérios públicos, os órgãos, secretarias, departamentos, agências, autarquias, fundações, instituídas e mantidas pelo poder público. Houve dinheiro público, deve haver prestação de contas. Fundos, consórcios públicos e outras repartições públicas congêneres das administrações direta e indireta, inclusive as empresas estatais dependentes. Então, todos têm que utilizar o plano de contas. Vamos continuar aqui, na sequência, os conselhos profissionais e as demais entidades não compreendidas no conceito de entidades do setor público, incluídas as empresas estatais independentes, poderão aplicar a norma. Veja que o PECASP ele é facultativo para algumas situações, mas não se preocupe com isso. Na prática, você vai entender quais os momentos que se usa facultativo e quais são os obrigatórios, mas tenha em mente, administração direta e indireta, União, Estado e município é obrigado a utilizar. Plano de contas, ele é o esqueleto da contabilidade pública, pois define e estrutura os códigos. Contabilidade sempre trabalha com os códigos, que são os números que vocês verão lá na frente, que vão identificar o que é um ativo, o que é um passivo. O ativo se identifica muitas vezes com o número 1, o passivo, o número 2, e assim por diante. E os demais números que vêm na sequência, cada número tem um significado.
e vocês, no decorrer da disciplina, vão aprender. Mas, por enquanto, vamos seguir aqui. Os códigos e a função de todas as contas que o governo deve usar para registrar seus atos e fatos administrativos, financeiros, orçamentários e patrimoniais. É aquilo que eu já falei para vocês. Todos os atos e fatos envolvendo patrimônio orçamentário, financeiro, administração pública são registrados através do plano de contas, que tem um esqueleto lá já designado, formado por números, que cada númerozinho daquele vai representar algo, vai representar uma conta, certo? É a escrituração de atos e fatos no rol padronizado de contas. O PCASP é dividido em 8 classes. As contas contábeis são classificadas segundo a natureza das informações que evidenciam. No primeiro momento, eu não demonstrei para vocês aqui, coloquei ali as numerações, mas eu quero que vocês, no primeiro momento, entendam o conceito. Para que tanto número? O que é isso? Como que eu vou entender isso? Calma. Esse plano de contas, sim, ele é composto por números. Cada número, uma explicação, uma finalidade, uma indicação. Então, você não tem que se preocupar no primeiro momento. Até porque você vai ter como consultar. Que número é esse? Através do plano de contas, através do MCASP. O que você tem que saber no momento é entender que a contabilidade possui planos de contas, através daquelas numerações, ela representa algo, representa um fato, representa um ato. Então, isso você tem que entender. Não se preocupe em decorar a numeração, porque você entendendo esse conceito, você consegue depois utilizar o mecanismo que tem em sua mão para pesquisar o que significa cada número daquele, cada código daquele, certo? Vamos seguir. PCASP, a natureza da informação, classes patrimoniais. Lembra que eu falei para vocês do ativo? O ativo no plano de contas, ele vai ter uma numeração. E cada subclassificação do ativo, ele vai ter uma sequência numérica, que você vai conseguir compreender lá na frente. Na dúvida, nós temos os instrumentos de pesquisas, como eu já falei anteriormente. 2, nós temos o passivo, temos as variações patrimoniais diminutivas, variações patrimoniais aumentativas orçamentárias, controle da aprovação do planejamento e orçamento. Nós temos os controles da execução do planejamento e orçamento, controle de devedores, controle de credores. Falei para vocês que não ia trazer muitos números para não assustar, mas para dar uma base, um norte para vocês, vamos prestar bem atenção nessas 3 classes que eu trouxe para vocês. A natureza de informação, desculpa, patrimonial, orçamentária e financeira. Na patrimonial, nós temos os ativos, os passivos, as variações patrimoniais diminutivas, variações patrimoniais aumentativas. Na orçamentária, controles da aprovação do planejamento e orçamento, controle da execução do planejamento e orçamento, né? Controles de devedores e controle de credores. Para alguns acadêmicos que já têm uma formação, fica mais fácil entender toda a nuance, a numeração. Alguns acadêmicos podem até ser formados já nessa área, mas vamos trabalhar com o acadêmico que adentrou o curso e ainda não tem esse conhecimento da contabilidade pública, assim como eu, no momento, enquanto acadêmica do curso de gestão pública. Eu trago aqui de uma forma que
Vamos fazer uma analogia. Quando nós estamos aprendendo a ler, a escrever, a gente começa conhecendo as vogais, as consoantes. Então, no momento, eu não trouxe aquele PCASP mais detalhado. Por quê? Eu tenho que saber primeiro que conta, o ativo está em que conta, patrimonial, passivo, o que é um orçamento, o que é um financeiro. Então, vamos começar da base, para que você possa ir se envolvendo, entendendo as nuances e o decorrer da disciplina. Vamos começar suave até que você possa entender. Quando você pegar um balanço orçamentário, financeiro e patrimonial, você vai lembrar dessa aula. Essa aqui é patrimônio, essa é financeiro. Olha, os ativos, aqui é aquela classificação que a professora falou. É isso que eu quero que você entenda. E eu quero que você aprenda também. Verifique no decorrer, no espaço entre uma aula e outra, vá lá e faça essa consulta, certo? Deixe suas dúvidas no ambiente, vamos conversando, leve as suas dúvidas, certo? Se houver alguma situação, para que a gente possa trabalhar junto e para que a gente possa entender verdadeiramente a contabilidade pública aqui na gestão. Para que você possa ser um servidor, um gestor que utilize muito bem esse mecanismo, essa ferramenta que é a contabilidade pública. São as contas pelas classes que eu passei para vocês, onde cada código vai representar uma conta, certo? As contas contábeis do PCASP são identificadas por códigos, 7 níveis de desdobramento. Algumas entidades não chegam no 7º, tá? Vai depender da entidade, certo? Composto por 9 dígitos de acordo com a seguinte estrutura. O PCASP possui a seguinte estrutura básica em nível de classe, primeiro nível e grupo, segundo nível. Como eu falei, não se assuste, vamos navegando. Objetivo do PCASP. Qual o objetivo do PCASP? É padronização da apresentação das contas, a natureza da informação, flexibilização, consolidação, registro, demonstrações e relatórios. Lembra dos relatórios que eu falei para vocês decorarem as siglas lá? Então, vão guardando aí. Estatísticas de finanças públicas, transparências, controle social e adequada tomada de decisão. Eita, tomada de decisão aqui de novo. Tá? E é para isso que essas demonstrações existem, não só para isso. Veja, controle, prestação de contas, tomada de decisão. Fazendo um apanhado em contabilidade pública, método das partidas dobradas. Vejam, o lançamento de um fato contábil para cada débito em uma conta deve haver um crédito correspondente de igual valor e vice-versa. Debitar, creditar. Contas que apresentem a mesma natureza da informação. Assim, observe. Conta patrimonial. Eu não posso adentrar um patrimônio, debitar e creditar numa conta de controle. Ó, o xizinho. Eu não posso creditar e creditar numa conta patrimonial e debitar numa conta de controle. Todas as contas é patrimonial, eu vou debitar e creditar nas suas respectivas contas. Aqui eu vou demonstrar de uma forma melhor. Veja, eu não posso debitar um ativo e creditar uma variação patrimonial. Cada conta credita e debita na sua respectiva natureza patrimonial, tá? Informações de natureza patrimonial, informação de natureza orçamentária e as informações de naturezas típicas de controle. Lembra que eu falei que as contas a gente ia de forma lenta, de forma devagar, vamos dizer assim, demonstrando para vocês o ativo, as suas classificações. Ali eu já mostro o ativo. Nós temos 1.1, é o quê? O ativo circulante.
1.2 é o quê? Ativo não circulante. E assim por diante. No PCASP, desculpa, a gente vai trabalhando dessa forma. E aqui eu poderia colocar os demais ativos. Temos, só para recapitular aqui, informações de natureza patrimonial, informações de natureza orçamentária, informações de natureza típica de controle. Lembra que eu falei debitor, creditor, uma conta na outra. Entrou veículo no ativo, saiu fornecedor. Veículo, 1 milhão, saiu fornecedor, 1 milhão. Desculpa pelos dígitos aqui, não cabem. E sempre na mesma natureza, débito e crédito. Nunca de uma natureza para outra. Vamos lá. A administração orçamentária e financeira vezes a contabilidade pública, a disponibilidade dos recursos públicos e seus controles. É um tema, é algo que tem que massificar. Você, enquanto gestor, peço que faça isso, um apanhado de tudo que você viu até agora no que se refere à gestão orçamentária e financeira, economia, o que você está vendo agora, e faça o link. Faça o link. Vamos lá para o noticiário, o gestor público tem que se atualizar, o gestor público tem que estar antenado, porque através disso você consegue compreender várias situações, nuances da administração pública em geral, até no noticiário. Se ambiente, pesquise, veja. O que eu sempre vou falar aqui, até o final da nossa aula, é esse link. O orçamento, as finanças, a contabilidade. Eles andam lado a lado, certo? A disponibilidade dos recursos públicos e seu controle. A contabilidade está aqui justamente para isso, porque o gestor público, aquele que tem o dever de prestar conta, vai fazer através da contabilidade. E você tem que ser aquele que verifica se realmente as informações estão sendo, você enquanto gestor, se as informações estão sendo prestadas corretamente, se elas estão dentro da legislação, se os períodos, os prazos, os controles, tanto interno quanto externo, estão sendo cumpridos, para que evite-se penalização. Porque muitas vezes o gestor ele faz uma boa gestão, mas de repente perde um prazo de prestação de conta, isso é sério. Sempre observando o prazo, sempre observando as obrigações contábeis ali, sempre trabalhando junto com o seu contador, tá bom? E as referências, e hoje ficamos por aqui, mas voltamos com muito mais para você. Até já! Educação à distância, mudando realidades.